ele matou prostitutas na Londres vitoriana e se tornou o maior assassino serial killer da história. E por um motivo bem simples, ele nunca foi preso e nunca foi descoberto. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Jack o Estripador. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu like e comente aqui nos comentários, até porque você só pode comentar nos comentários, né? Algum caso criminal que você queira ver. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Mas então, hoje eu vim falar sobre o caso de Jack o Estripador, que é um caso que eu estava querendo falar há muito tempo atrás e finalmente eu estou trazendo ele. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Muita gente se pergunta, da onde veio o nome Jack o Estripador? Então, ele veio de uma carta escrita por uma pessoa que alegava ser esse homem. E essa carta, ele se autodenominava como Jack o Estripador. Algumas pessoas falam que essa carta é falsa e que provavelmente foi escrita por algum jornalista para aumentar as vendas dos jornais. Até mesmo algumas cartas foram realmente falsas, escritas realmente por jornalistas para poder vender ainda mais jornais. Porém, ele também teve outros nomes como Assassino de Whitechapel e Assassino do Avental de Couro. Os ataques de Jack o Estripador vinham de prostitutas que trabalhavam e moravam em bairros bem pobrinhos lá em East End, lá na Inglaterra. Essas prostitutas tinham suas gargantas cortadas para depois terem abdômenes abertos. A remoção de órgãos internos de ao menos 3 vítimas fez com que a polícia desconfiasse que Jack o Estripador fosse um cirurgião. Rumores sobre a identidade de Jack o Estripador aumentou entre meados de setembro a outubro de 1888, quando a sede do quartel-general a Scotland Yard, não sei se é assim que se fala, e alguns bons meios de mídia receberam cartas desse suposto Jack o Estripador. A carta denominada From Hell, recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel, continha nada mais nada menos do que a metade de um rim humano conservado, possivelmente de uma das vítimas. O público acreditou que existiu apenas um Jack Estripador devido à sua brutalidade e o modus operandi, porém há teorias de que pode haver mais de um Jack o Estripador. Tem uma teoria que circula por aí, que Jack Estripador foram 3 pessoas. Antes de começar a falar sobre o caso em si, eu preciso falar sobre a época em que todos esses crimes se passaram. Em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu vários imigrantes irlandeses que superlotavam grandes cidades da Inglaterra, incluindo a East End. A partir de 1882, vários judeus começaram a se refugiar na Inglaterra vindos da Rússia czarista. E também vinham de várias outras partes da Europa Oriental. E não só judeus, várias outras pessoas começaram a emigrar para a Inglaterra. A periferia de Whitechapel se tornou rapidamente hiperhabitada. As condições de moradia e de trabalho eram péssimas. E várias dessas pessoas que viviam lá viviam em condições de classe bem baixa. Roubos, violências e até mesmo alcoólatras eram comum na região. E a grande pobreza fez várias mulheres se voltarem para a prostituição para poder sobreviver. Em 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou 62 bordéis e mais de 1.200 mulheres trabalhando com prostituição. Crimes, racismo e várias condições bem precárias da sociedade naquela época, vários preconceitos, reforçavam a ideia de que Whitechapel era um antro de perdição, um ninho de cobra. Em 1888, com os assassinatos de autoria de Jack o Estripador, as opiniões sobre Whitechapel começaram a piorar ainda mais, já que a imprensa começou a dar uma cobertura sem precedentes para aqueles crimes. Agora sim eu vou falar um pouco mais sobre eles. Há uma polêmica envolvendo quem teria sido a primeira vítima de Jack o Estripador. Uma das teorias diz que foi Emma Elizabeth Smith, uma prostituta de 45 anos de idade, que foi atacada em 3 de abril de 1888. Depois de ser estrupada, ela começou a piorar de saúde e morreu. E, segundo seus depoimentos, Emma disse que foi estrupada e atacada por 3 homens. Um deles era adolescente. Alguns autores dizem que essa foi a primeira vítima de Jack, porém alguns falam que não tem nada a ver. Outra história diz que foi Mary Ann Nichols, de 42 anos, morta em 31 de agosto de 1888. Depois de abandonar 5 filhos e a casa de onde ela morava, que ela trabalhava como doméstica, ela decidiu se prostituir para poder sobreviver.
Na noite da sua morte, ela foi barrada na pensão onde ela estava morando por não conseguir pagar o aluguel do quarto. Ela foi achada morta algumas horas depois em um beco a cerca de 2 quadras da pensão. Ela tinha parado nesse beco para conversar com uma amiga. Agora, sem dizer quem foi a primeira ou a segunda, vem a próxima vítima, que foi Annie Chapman, que foi encontrada morta em um quintal. Porém, até Annie Chapman não tinha muita divulgação sobre essas mortes. Porém, depois dessa morte, simplesmente o caso Jack o Estripador explodiu na Inglaterra. E isso causou várias reviravoltas na população. Outras pessoas que sofreram com essa revolta foram os imigrantes, já que eles eram culpados da Inglaterra estar se empobrecendo. Grande parte da população acreditava que esses crimes só poderiam ser feitos por loucos ou por imigrantes, e muitas vezes as duas coisas. Depois da morte de Annie, o povo simplesmente se revoltou contra os judeus que passavam dias a fio trancados em suas lojas e com as portas fechadas para não sofrerem agressão, ou até mesmo a morte. Com a pressão em cima da polícia, até mesmo cães farejadores foram usados para poder saber quem era Jack. Mesmo a polícia advertindo que esses cães não seriam tão de grande ajuda assim. Gente, acredita se quiser. Até mesmo uma ideia de um fotógrafo que disse que se fotografasse a retina de uma dessas vítimas, poderiam ver quem era Jack o Estripador. Obviamente, essa ideia não deu certo. E apesar de todo esse rebuliço, as mortes continuaram. No dia 30 de setembro foi a vez da prostituta Elizabeth Tride, que foi morta no início da noite. Uma pessoa chegou a ouvir os gritos dessa vítima, porém, apavorada, ela saiu correndo. A presença dessa testemunha fez Jack se assustar e ele não terminou o seu ritual de mutilação. O crime interrompido não saciou a sede de Jack e 1 hora depois ele cometeu um outro crime a algumas quadras de distância. Catherine Adams foi encontrada com a garganta cortada, o abdômen e o rosto completamente mutilados. Detalhe, ela foi encontrada sem um rim, sem uma orelha e sem os ovários. Além disso, havia uma mensagem escrita inocentando os judeus em uma parede próxima. A polícia até mesmo tentou apagar essa imagem para que os fotógrafos não tivessem chance de tirar a foto, porém não adiantou de nada, eles começaram a tirar e fizeram um assédio da imprensa com tudo aquilo tudo. E novamente, Jack se tornou uma celebridade no mundo do assassinato. Mais de 600 cartas chegaram na polícia e nos jornais alegando serem Jack o Estripador. E as cartas que eram para serem verdadeiras, descobriram mais tarde que foi de uma agência de notícia. Além da imprensa, muita gente aproveitou para lucrar em cima da morte. Na manhã seguinte à morte de Catherine Andrews, várias pessoas começaram a cobrar visitas ao local. As pessoas falaram assim, vem cá na minha casa, eu moro pertinho, eu deixo você entrar para você ver, mas me dá um dinheiro em troca. A última morte foi de Mary Jane Kelly, que foi a vítima mais nova, com apenas 25 anos de idade. Diferente dos outros crimes, Mary Jane foi atacada no quarto no dia 9 de novembro, onde ela atendia os seus clientes. E longe das ruas de Whitechapel e sem se preocupar em ser visto por mais alguém, o assassino simplesmente mutilou a jovem em mais de 100 pedaços. Os jornais da época se encarregaram de perpetuar a crueldade de Jack o Estripador durante anos. Várias mulheres encontradas mortas nas ruas foram associadas a ele. E a divulgação intensa do caso causou uma reação ainda mais bizarra. Vários crimes parecidos com Jack começaram a aparecer. E o fim do rastro de sangue de Jack o Estripador não parou as investigações. Depois de Scotland Yard interrogar mais de centenas de suspeitos, eles se concentraram em apenas 3, como prováveis assassinos. O número 1 da lista foi encontrado no último dia de 1888, boiando no rio Tamisa, com 4 pedras grandes enfiadas no bolso. Ele se chamava Montague John Druitt, um advogado e professor da alta sociedade londrina, cujo escritório ficava a poucas quadras de onde os crimes estavam ocorrendo. Boatos da época diziam que até mesmo seus próprios familiares desconfiavam de que ele era Jack o Estripador, e de que a polícia tinha ele como suspeito antes mesmo dele ser encontrado morto no rio Tamisa. O segundo suspeito era um cabeleireiro judeu-polonês, e detalhe, ele era solteiro e tinha 24 anos. Seu nome era Aaron Kosminski e morava no bairro de Whitechapel. Ele foi dado como sendo o principal suspeito do caso anos depois. Ele era conhecido por ter problemas mentais e ódio severo entre as mulheres.
Porém, todos consideravam ele incapaz de cometer tais crimes. A evidência mais importante contra ele foi de um caixeiro viajante que o viu saindo perto de uma das cenas do crime. E o terceiro da lista era um outro estrangeiro que vinha da Rússia e ele era médico. Ou seja, piorou ainda mais ainda para ele, porque muitas pessoas suspeitavam de que Jack o Estripador tinha conhecimentos anatômicos. O nome dele era Michael Ostrog. Ele era considerado um maníaco cruel com as mulheres e sempre era visto andando com um instrumento de cirurgia. Porém, não há nenhuma outra evidência contra ele. Há um suspeito ainda maior que não está nessa lista dos 3, e sim que foi considerado anos depois, lá em 1960. Ele também era um estrangeiro e ele era polonês, chamado Severin Klozowiski, conhecido também como George Chapman, ou outros vários nomes falsos. Ele foi condenado à forca por matar suas 3 mulheres com doses programadas de veneno. Ao contrário dos outros, não há nenhum álibi que inocente ele. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.